Olá, Priscila aqui novamente, gente. Vamos continuar resolvendo as questões do ano passado da prova de Magistério e Biologia da SpaceX, cuja banca foi a VUNESP. Relembrando, o modelo da prova que eu estou utilizando é a letra A, tá? Modelo A. A questão 34 fala sobre o experimento de Gregor Mendel. Vamos ler o enunciado. A descoberta do mecanismo biológico de transmissão de características hereditárias realizadas por Gregor Mendel no século XIX contribuiu para uma melhor compreensão dos processos reprodutivos das espécies. Os resultados que levaram Mendel a elucidar o processo hereditário foram obtidos a partir de quê? Pessoal, a respeito dessa questão, a respeito desse experimento, o que Mendel fez? Mendel conseguiu isolar ervilhas amarelas lisas de ervilhas verdes rugosas. Essa primeira etapa de segregação a gente denomina como geração P, geração parental, onde ele pegou ervilhas puras, amarelas e lisas, ervilhas puras, verdes e rugosas. Ele fez o cruzamento entre elas e obteve a autofecundação, ele obteve a geração F1. O que aconteceu na geração F1? Todas as ervilhas foram amarelas e lisas. Por quê, gente? Porque característica amarela e lisa era dominante, ou seja, se sobreponto sobre a característica verde rugosa. Na geração F1, ele promoveu a autofecundação. O que é a autofecundação? Essas ervilhas que foram geradas na F1, ele autofecundou. Produzindo o quê? Numa geração F2. Ervilhas amarelas e lisas e verde rugosa, numa proporção de 3:1, tá? Onde uma era amarela lisa homozigota, 2 amarelas lisas heterozigota e uma verde rugosa homozigota, tá? A resposta que indica esse experimento é a letra E, onde fala a autofecundação em organismos heterozigotos gerados em F1. Ou seja, os resultados que levaram Mendel a elucidar o processo hereditário foram obtidos a partir da autofecundação de organismos heterozigotos gerados em F1, onde ele conseguiu ver que tinham características que se sobrepunhavam. Ih, rapaz, tem que ver isso daí. Sobre outras características, tá? Só reforçando aqui. Mendel realizou os experimentos com ervilhas utilizando a autofecundação de organismos heterozigotos, também chamados de híbridos, gerados na primeira geração, F1, para observar as proporções de diferentes fenótipos na segunda geração, tá? Essa foi a resolução da questão 34. Vamos continuar. Questão 35 dessa mesma prova fala sobre bases nitrogenadas e aminoácidos. Vamos ver como é que ela pergunta isso. O esquema a seguir ilustra todas as combinações possíveis e as respectivas correspondências entre biomoléculas que participam do processo de transcrição e tradução. Gente, transcrição e tradução, lembra, DNA, e a gente transcreve, né, um DNA, a gente traduz para quê? Para gerar um polipeptídeo, para gerar uma proteína, certo? Vamos lá. As referidas moléculas que estão representadas no diagrama são anticódons e não, gente, não. Cada letrinha dessa é uma base nitrogenada, certo? Adenina, timina, citosina e guanina, tá? E a junção dessas bases nitrogenadas, gente, juntamente, né, com o grupamento fosfato unida a uma ribose, vão formar informações para que aminoácidos sejam prontos, sejam formados. E a união de vários aminoácidos é o quê? Proteína, polipeptídeo. Essa questão, teoricamente, tranquila, né? Só finalizando aqui, pessoal. O esquema mostra o emparelhamento entre códons de RNA e os aminoácidos correspondentes na tradução genética. Essa foi a resolução de mais uma questão de biologia da prova do SpaceX. Dando continuação, pessoal, vamos fazer a questão 36, que também é uma questão relativamente tranquila. Veja a seguir a imagem dos tentilhões observados, analisados por Charles Darwin em Galápagos. Pessoal, só
trazendo um pouco para nossa realidade, né? O que é Galápagos? Galápagos são um conjunto de ilhas. E aí, Darwin teve a oportunidade de estar lá e percebeu que alguma espécie de pássaro, dos tentilhões, né, eram muito parecidos entre si. Porém, o que mudava era o formato do bico. E aí, por que isso aconteceu, pessoal? E é isso que a questão pergunta. A questão traz aí 4 imagens de pássaros e pergunta: a análise dos formatos dos bicos dos tentilhões está relacionada ao conceito evolutivo referente ao quê? Pessoal, adaptação dos organismos. Só finalizando aqui, os tentilhões de Darwin são um exemplo clássico de adaptação. As diferentes formas de bico evoluíram em resposta aos diferentes tipos de alimentos disponíveis em cada ilha de Galápagos, tá? E é isso, pessoal. O que vocês acharam dessas questões que a gente fez agora? Vocês acharam alguma mais difícil que a outra? O que vocês marcariam? Vocês acham que vocês teriam êxito nessa prova? Deixa aqui nos comentários, tá, pessoal? Obrigada por ter ficado até aqui. E dá uma olhada nos outros vídeos que já tem resolução de outras questões de português, de matemática não, português, história, geografia. E é isso, gente. Fiquem por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Até!